Olá, sejam bem-vindos à segunda edição do Transferência Mercado da Cultura. Nós, nesse primeiro momento, vamos entrevistar os nossos palestrantes e instrutores que vão fazer parte do nosso evento dia 22, 23 e 24 em Planaltina. São 3 dias que vão envolver todas as cidades adjacentes. Ali, é claro, Arapuanga, a região leste, Sobradinho, toda a região norte. Sempre fazemos um evento numa cidade sede. E dessa vez, a cidade sede é Planaltina. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem o privilégio de estarmos aqui com 2 palestrantes, instrutores, pessoas fenomenais na área, onde eles vão trabalhar o tema de economia criativa. O primeiro deles é o professor Wellington. Seja bem-vindo, professor Wellington. A segunda, a nossa amiga, atriz também convidada, Rayane França, que ambos vão trabalhar esse tema. Claro que aí a gente dividiu os temas como um tema motivacional, aquele que gera engajamento com o público, e o tema técnico, que vai trazer uma espécie de workshop, dinâmica, instruções de como fazer o seu negócio virar. O objetivo nosso é fazer a conexão do segundo e terceiro setor, criar um balcão de colaboradores. Aqueles colaboradores de RH, o de serviços, o de materiais, tudo aquilo que sempre falta quando você está fazendo o seu plano de trabalho e participa de uma diligência. Porque se lembre que a diligência, geralmente, ela chega te pedindo 24 horas para você apresentar um monte de orçamento, né? E aí, se você não tiver aí uma rede de relacionamento, você entra até em impedimento técnico. Bom, Wellington, nós vamos... Hoje aqui não é uma roda de conversa, não, é um retângulo de conversa, né? Então a gente vai iniciar falando um pouco sobre sua vida pessoal e profissional, que muita gente ainda não teve a oportunidade de te conhecer. Então, quem é o Wellington pessoalmente, depois você completa profissionalmente para nós, por favor. Olá, Hélio, Rosa, olá, Rayane. Primeiro quero agradecer o convite de poder participar dessa segunda edição desse projeto inovador, e foi com certeza um marco aquele que nós fizemos lá no Gama, e esse agora tem a grande expectativa de superar mais ainda aquele lá, né? Então, fico muito feliz de poder participar desse projeto, tá? Bom, o Wellington, ele está aí completando os seus 49 anos, casado, pai de 3 filhos. Sou cristão, sou formado em administração, tenho algumas especializações e trabalhei por muito tempo na área da construção civil, mas nos últimos 10 anos para cá eu tenho voltado mais o meu olhar para a área administrativa e também para o terceiro setor. Que beleza. Tenho desenvolvido alguns projetos, já trabalhava no terceiro setor há muito tempo atrás, né? Uma clínica de recuperação para dependentes químicos, e aí a gente vai sendo envolvido cada vez mais por esse terceiro setor. Só que eu me lembro, amigo, que lá atrás eu não tinha essa visão técnica que eu adquiri a partir do momento que eu comecei a andar mais perto de você. Isso precisa ser... Isso é bom. Precisa ser registrado. Contagiando o outro, né? Porque assim, estar perto do Hélio, do Edmilson, da Rayane, do Márcio... e de outras pessoas que respiram, transpiram o terceiro setor, faz muita diferença. Primeiro, porque a mentalidade de vocês é fora da curva. Segundo, vocês têm uma experiência, uma bagagem que é fantástica. Então, às vezes, numa conversa informal, num bate-papo, vocês falam uma parada assim que... Eita fé, eu não tinha pensado nisso, não tinha visto por essa ótica. Então, estar próximo desse ciclo de pessoas que pensam, vivem, praticam o terceiro setor, fez e está fazendo muita diferença para mim. Que bom. E eu tenho certeza que todas as pessoas que têm participado desses projetos também podem ser impactados positivamente por eles, né? Beleza. Então, assim, eu sou muito agradecido, né? Aproveito aqui esse momento online para fazer esse agradecimento, esse reconhecimento à sua pessoa por acreditar e por transferir cultura, transferir conhecimento para as pessoas. Então, esse é o Wellington, uma pessoa muito simples e que tem muita alegria em poder participar, impactar, transformar vidas com o terceiro setor através de palestras, de cursos, de videoaulas, de mentorias. Então, eu me sinto muito
feliz em saber que uma videoaula que a gente grava ou uma palestra que a gente dá vai reverberar na vida não apenas da pessoa que assistiu, mas aquilo ela vai poder compartilhar com toda a equipe dela e com todas as pessoas que são atendidas pelo projeto que ela desenvolve. Então, eu sou muito agradecido em fazer parte do terceiro setor, tá, amigo? E de estar aqui com vocês. Beleza, a gente agradece. E você, doutora Rayane? Rayane também. Agora é meia hora só para ela falar, gente, porque essa mulher ela vai acabar aqui, o podcast. Ela vai falar. Então, assim, o Hélito, lembrando que o Hélito é professor universitário. Isso, acabou que eu não falei, né? Deixa eu falar então. Fale. Depois que eu fiz a minha formação em administração, logo antes de eu terminar, no último semestre, o meu professor, que era coordenador do curso, ele me chamou para lecionar na faculdade JK. E aí eu lecionei por 14 anos no ensino superior, para o curso de administração, para todas as matérias, né, de administração. Além disso, eu fiz algumas especializações pela Sociedade Brasileira de Coaching, de mentorias, trabalhar tanto como pessoas quanto empresas. Então, assim, a gente tem uma bagagem que vai somando tudo isso e a gente pode contribuir muito, não apenas para o desenvolvimento pessoal do gestor do terceiro setor, mas da equipe e uma visão mais ampla de projeto e execução para que traga maior eficácia nos resultados, sabe? Beleza. E você agora? Vamos para a Rayane. Temos aí meia hora 40 agora, minutos. Gente, meia hora só. Atriz, comunicadora. Jornalista, advogada. É bom que já falaram no meu currículo aí, nem precisa mais. Bióloga. Especialista em terceiro setor. Pronto, já resumiu. Rapaz, especialista em terceiro setor. Não, deixa ela falar. Fala, amiga. Fala aí, conta um pouquinho quem é Rayane, se é casada, se tem filhos. Eita, já fica um spoilerzinho para você. E profissionalmente, o que a Rayane faz, tem que ser bem resumido, né? Porque senão a gente vai passar aí mais meia hora entendendo tudo que você faz profissionalmente. Nossa, já começar desanimada, né? Porque quando a pessoa fala assim, olha, aproveita a oportunidade, mas depois vem com aquela, né? Não, então assim, resumidamente, né? Diga aí. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Rayane França, sou uma mulher cristã, tenho filho, sou nova, mas tenho um filho já de 17 anos, o João Pedro, é minha razão de viver. Eu sou muito encantada com o que Deus tem feito na minha vida, principalmente pelo meu filho, né? Então, sou uma mulher muito determinada, sou uma mulher ousada, sou aquela mulher que sabe o que quer e sabe onde vai chegar. Eu acho que quando a gente sabe o nosso propósito de vida, a gente vai com muita ânsia para que isso aconteça, né? E quando a gente entrega para esse Deus maravilhoso, as coisas vão fluindo. É verdade. E profissionalmente... calma aí. Você falou assim, quem era? Sou solteira. Olha, tá achando que aqui é namoro na TV? Calma aí, deixa eu colocar aí. Atenção. Namoro aí, no Cris, podcast. nessa hora você coloca bem grande, assim, solteira. Entre em contato que eu vou passar o contato dela, tá bom? Para vocês interessados. Curta, comente, compartilhe. Leve seus amigos. Quem compartilhar mais vai ganhar um contato, viu? Diga aí. Solteira e profissionalmente tenho multifunções, né? Multifunções. Polivalente. Formada em Direito, eu sou atriz, apresentadora, jornalista, sou especialista em inteligência emocional, comportamento humano, estrategista transformacional, especialista em oratória e, claro, a gente não pode deixar de falar do terceiro setor, né? Por muito tempo eu vivi o terceiro setor e não sabia que eu vivia o terceiro setor. É tão interessante quando a gente se depara com essa realidade, passa a viver mais o terceiro setor, que você fica assim, eu já vivi o terceiro setor e não sabia. E quando eu falo, quando você vê que você está vivendo o terceiro setor, não tem como mais desver. É algo que você vê e não consegue mais desver. Porque é uma coisa que se torna apaixonante. Porque você vê que o seu trabalho pode fazer a diferença na vida das pessoas e faz. Né? Assim como a gente viveu a primeira etapa no Gama, na transferência no mercado da cultura, que foi assim, transformador. Você vê a quantidade de projetos,
a garra das pessoas, a alegria de estar ali, Legal, de saber como é que funciona, junto com os especialistas, né? Porque, é igual você falou, andar com o Hélio, andar com vocês, a gente fica assim, opa, calma aí, deixa eu pegar essa informação, isso aqui eu posso colocar dentro do meu projeto. Isso é contagiante, o terceiro setor é contagiante. E ver no rostinho das pessoas que foram, que já tem projeto, que já tem OSC, que tem instituição, querendo saber mais de como dar continuidade... Opa, olha, a gente já tô cutucando, acho que é pra eu parar. Não. Foi sem querer. É porque minha perna é comprida. Gente, já é pra eu parar, acho não, que eu vou foi já sem querer, não, pode continuar, amigo. Pode continuar, tá indo bem. Mas é muito interessante quando a gente vive o terceiro setor, porque a gente vê realmente a transformação na nossa vida e na vida das pessoas. Repito, é uma coisa contagiante. Então, para você que está em casa, não perca essa oportunidade. Já vou falar aqui novamente as datas, o Hélio já falou no início, mas dia 23, 24, 22, 23 e 24 é porque ela está com algum compromisso forte no dia 23, né? Mas 22. Calma aí que eu estarei 22. Lá. Dia 22, 23 e 24 de abril, nós esperamos vocês aqui em Planaltina DF. E assim como é transformador nas nossas vidas, pode ser na sua também. É o interessante que eu percebi que vocês dois falaram na palavra transformação, né? E a nossa metodologia do terceiro setor, dentro do Transferência Mercado da Cultura, são os 3 T's, que é transferência de conhecimento, transformação social e transição de mercado. A gente quer que você faça uma transição de mercado segura, uma transição onde você entenda realmente os 5 modelos de economias populares, que é a economia criativa, a economia colaborativa, a circular, a verde e a solidária. São economias que dão base para essa transformação e vai gerar uma transição de mercado, onde você poderá construir negócios. A partir daí, além de ser um profissional do terceiro setor, poderá ter também a sua empresa de prestação de serviços do terceiro setor, participando muitas vezes de prestação de serviços sem licitação, porque alguém já captou o recurso, alguém já foi aprovado no edital, alguém já fez uma captação por emenda parlamentar e com aquele recurso através das rubricas, ela vai precisar de profissionais, vai precisar de profissional de RH, vai precisar de profissionais de serviços, vai precisar de profissionais que ofereçam materiais. Então, é esse o propósito do Transferência Mercado da Cultura, é fazer essa conexão do segundo e do terceiro setor. Então, nós vamos conversar um pouquinho também nessa parte, né? Deixa eu fazer um comentário na sua fala, que ela é muito interessante. Porque, assim, trabalhar uma transição de carreira, ela tem os seus desafios, porque ela gera uma insegurança na pessoa, fala assim, sim, puxa, eu vou sair de onde eu estou e agora eu vou para aquele outro patamar, como é que vai ser? Vai reduzir a minha renda, eu tenho compromissos. E muitas pessoas não fazem uma transição de carreira, embora tenham capacidade para fazer essa transição, elas acabam ficando aonde estão. No terceiro setor, o que você disse aí é algo assim, fantástico, porque há necessidade do profissional do terceiro setor, de fato, fazer essa transição para viver do terceiro setor. É um desafio? É um desafio. Mas é possível? É possível. E quando essa pessoa, o nosso amigo, a nossa amiga que tem um projeto, ou que tem uma OSC, que vive dividido, 70% na vida profissional, pessoal, e depois aí o que sobra de tempo tem que fazer o projeto dele andar, é muito importante eles participarem desses momentos de fomento, de network, de ideias, porque às vezes uma conversa contigo ou com algum outro especialista, uma conversa informal, pode já mapear para ele um caminho que ele pode seguir para fazer essa transição e aí dedicar 100% da energia, 100% da capacidade dele para o projeto que pode fazer funcionar de uma forma muito mais efetiva. Então, vale muito a pena todas as pessoas que vivem ou fazem o terceiro setor acontecer, participar desses nossos momentos. Vale muito a pena. E você, o que você acha, Rayane, também, dentro dessa colocação do Wellington? Não, achei bem interessante. Chamada. Não, achei bem interessante a colocação do Wellington, porque eu também percebo isso. Percebo que as pessoas têm medo. Medo. É porque realmente a gente tem medo do incerto. É o medo do desconhecido, né? Que o povo fala. Porque tá aqui, eu já sei quanto que eu ganho e tal, e se eu for para lá, como é que é? Como é que é esse negócio de projeto? O que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui a ideia, mas assim, se você não tiver um ato de ousadia, não flui. E nós temos vários projetos que podem te ajudar
a viver do terceiro setor. Sim. É possível. É porque fica parecendo aquele sonho distante, né? Eu não vou conseguir, não vou entrar. O que acontece às vezes? Acontece até no que você falou. Às vezes a pessoa vive no terceiro setor e não sabia, né? E não sabe que vive no terceiro setor. Sabe. Agora vai só oficializar. Vai só oficializar. E precisa ter essa porcentagem maior. Então, você falou, às vezes sobra uns 20%. Não tem como. Montar um projeto, às vezes as pessoas pensam, é fácil. Pode ser leve, mas não é fácil. Porque você tem que saber o que você quer. Depois que você sabe, fala, e agora? Como é que monta esse projeto? O que precisa ter para eu conseguir uma emenda? E como é que eu faço? Eu tenho que falar para a pessoa que já tem uma instituição, ou eu tenho que criar uma minha? Quanto tempo que é? Porque tem gente que acha ainda que eu vou abrir uma instituição e depois logo eu vou conseguir emenda. Não funciona assim. Né? Distrital, que é 2 anos, até porque a lei é federal. muito clara, né? Ela precisa ter, não só de fundação, né? mas ela precisa ter uma situação cadastral ativa. Porque tem gente que às vezes monta uma instituição, passa um tempão com ela, não declara, não faz nada. E aí, quando ela vai buscar recurso, ela está inapta, né? Aí precisa pagar a receita, aí ela zera tudo, a situação cadastral ativa. Mesmo que ela tenha 10 anos de fundação, mas fica zero de situação cadastral ativa. Mas o governo federal, o Ministério de Gestão, ele fez uma portaria no ano passado. E aí, agora conta apenas o ano de fundação, no governo federal. No governo do Distrito Federal ainda pedem 2 anos. É por isso que algumas parceiras, instituições nossas, que a gente dá consultoria, ainda não pode pegar recurso no Distrito Federal. No governo federal, não. Está fácil. Aqui, por exemplo, o Transferência do Mercado da Cultura, o Instituto Trans, tem recurso do Ministério da Cultura. Inclusive, queremos agradecer a emenda parlamentar da senadora Leila, né, que foi que indicou esse recurso para nós fazermos o Transferência do Mercado da Cultura, 2ª edição. A primeira edição nós fizemos no Distrito Federal. A emenda foi do deputado Daniel Donizete, né, que era do Gama. Aí aqui em Planaltina nós temos a senadora Leila, que tem fomentado vários projetos aqui, né? Desde Feira da Uva, Festival de Hip Hop, Via Sacra, Folia do Divino, costurando caminhos, costurando futuros. Né? Então, assim, são ao todo 350 projetos que ela tem fomentado. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Não é em segredo porque está sendo público. Mas isso aí foi coisa minha. Porque eles tinham em torno de uns 30, 40 projetos. Eu mostrei tanto que o terceiro setor era importante e fiquei ali no pé, faça, ajude. Não que ela não tivesse interesse de ajudar, mas às vezes não olhou para aquilo, né? Sim. E agora não, a coisa olhou e tal, e está trabalhando em toda Brasília. Você está vendo aí, Ué? Todas as instituições estão tendo recursos. Só o Hélio agora, porque o Hélio falou que ele conseguiu 200 e pouco. Não é isso não. Aí pronto, aí não é 200 e pouco não é isso não. Eu estou dizendo que foi coisa minha para ampliar para esses projetos, né? O alcance. De um lado foi ruim para nós, porque diminuiu o nosso recurso. Entendeu? Não foi bom, diminuiu o nosso recurso. Mas ampliou as possibilidades, entendeu? E a gente tem percebido isso. Inclusive, em outros projetos, quando a gente participou, você também presenciou isso, vocês, que tinham algumas instituições que estavam executando projetos da senadora. Né? Então, aqui, claro que a gente não está aqui fazendo transferência para fazer relação política, não é isso, é um momento de agradecimento. E eu acho que o reconhecimento é necessário, né? Exato. Até para incentivar os outros políticos a fazerem igual. A fazerem o mesmo. Porque se imagina, todos fizessem. se todos fizessem, exatamente, se todos fizessem como ela está fazendo, quantas instituições não seriam beneficiadas e quantas vidas não seriam impactadas? É verdade. Puxa, então, geração de emprego. Cara, isso ia fomentar a economia de uma forma muito Brasília, hoje nós temos 15 mil OSCs formalizadas. 15 mil. Aí você tem as que não são formalizadas. Que aí você tem os coletivos, os grupos sociais, pessoas que fazem projetos voluntariamente, partindo dela própria. Então, assim, inúmeras pessoas que fazem o terceiro setor em Brasília. Dessas aí, poucas, se eu não me engano, acho que em torno de 2 a 3% que recebem recursos. Então é muito pouco. Já imaginou se pelo menos a metade recebesse? Aí faz uma revolução. Rapaz, ia ser uma... Transformador. E agora impactar muita gente. O que eu queria falar com vocês hoje é sobre o tema
além de vocês falarem um pouco da vida de vocês, pessoal e profissional, falar um pouco da relação do terceiro setor. Claro que durante a nossa conversa a gente amplia um pouquinho mais. A gente queria falar um pouco do tema economia criativa. Né? O Wellington vai ser o primeiro, vai fazer a abertura, né, com a palestra. Claro que a nossa cerimonialista, né, a Rayane França, vai estar ali abrilhantando os 3 dias de evento. O Wellington vai fazer essa primeira palestra. E assim, eu queria que... toda palestra é diferente, né, Wellington? Você tem experiência nisso. Sim. Mesmo que nós estamos na 2ª edição, é bom esclarecer para as pessoas que trazem temas novos, atualidades, né? Coisas que realmente vão ajudar nessa transformação. Então, o que você tem para falar de nós um pouco? O que é economia criativa? Como é que você pensa em fazer transformação através desse tema? Bom, esse tema, primeiro que ele é amplo, é um tema muito rico. A gente poderia, numa manhã, falar só de um dos pilares, porque assim, é muita coisa que a gente pode aprender e ideias que a gente pode trocar. E uma das coisas bacanas da economia criativa é que, vou pegar aqui a fala da nossa amiga, é que muitas vezes as pessoas já praticam ela, mas não sabem que é a economia criativa. Então, eu quero nessa nossa palestra, que eu vou conversar com os nossos amigos, e quero trocar ideia baseado em 3 aspectos. Primeiro, transformar talento em renda. A instituição, ela pode gerar renda. Ela pode gerar renda. É algo que muitas vezes o terceiro setor fica assim com receio. Aí eu vou ficar só pedindo dinheiro, vou ficar só pedindo ajuda o tempo todo. Não. Existem muitos talentos que podem ser descobertos na comunidade, talentos que podem ser fomentados, podem ser estimulados através de projetos. Vou dar aqui um exemplo. Aqui na cidade, eu vou citar o nome dele porque acho que é muito válido a gente fazer isso. Aqui em Planaltina também a gente tem muitos artistas, mas eu vou pegar ali, porque a gente passou muito tempo no shopping de Sobradinho, então eu vi o nosso artista plástico lá da cidade, Toninho de Souza. Certo. Toninho de Souza ele é conhecido na cidade pela a arte dele, ele gosta muito de araras, de papagaio, então ele sempre faz aqueles bicos, né? A arte dele, ele pintou todas as paradas. E aconteceu um negócio interessante que no shopping de Sobradinho ele tem uma galeria enorme lá. Eu fico pensando assim, quantos outros artistas plásticos desconhecidos e não ainda descobertos existem aqui em Planaltina ou em qualquer cidade satélite? Nossa, um jovem, um adolescente, um adulto mesmo que talvez tenha passado a vida inteira e não descobriu esse talento dele, essa arte. Então, trazendo uma parceria com um profissional, a gente pode descobrir tantos talentos e como resultado desses quadros, dessas obras criadas, pode-se fazer uma exposição, pode-se pegar um evento público ou um evento particular numa empresa ou uma data comemorativa e expor aquele produto até mesmo para venda. Então, isso aí, amigo, é a gente transformar talento em renda. Né? Agora, imagina, eu estou falando só da arte plástica. Quantas outras coisas não podem... Você falou de uma, né? Exatamente. Então, a economia criativa é ampla, né? Ela é muito ampla, né? Você traz os profissionais do teatro, você traz da música. Da música, da dança, da literatura, do cinema, das próprias redes sociais. Então, temos assim, 11 tipos de arte, são muitas. São muitas, né? É um universo a ser explorado. E isso é legal porque a gente ajuda o gestor, a OSC, a romper aquela mentalidade de que assim, eu vou viver mendigando, eu vou viver me humilhando. Por exemplo, quer ver uma das coisas que assusta muito a pessoa a viver do terceiro setor? É a ideia de que ele precisa depender 100% de uma emenda parlamentar. Verdade. Porque na maioria das pessoas, a mentalidade é essa. Eu vou depender, e se o deputado, se eu não conseguir uma verba, eu não tenho, por exemplo, esse período apto, e agora, o que eu faço? Então, a economia criativa, ela já pode ajudar a gente a enxergar de maneira diferente. A transformar o talento em negócio, em renda. Talento em renda. Não apenas para a instituição, porque ela pode ter um percentual daquele, como também para o autor daquilo. E tem um negócio interessante, a gente fez
um projeto, participamos de um projeto há pouco tempos atrás, e nós trouxemos num podcast, no bate-papo ali com 2 mulheres, e elas escreveram um livro, Flores de Aço. E aí, o Flores de Aço são várias mulheres que escreveram a sua história. O que aconteceu? Olha só a ideia da economia criativa, gente, que coisa fantástica. Elas vendem o livro físico e o livro digital. No digital, o recurso vai para a instituição. Mas no físico, cada uma das mulheres tem o seu percentual. Então foram 15 mulheres, eles dividem os 100% por 15 e cada uma tem um percentual do livro físico, gerando renda através da história que elas escreveram. Verdade, cara, são histórias é difícil fazer isso? Fala pra mim. Vale a pena ler. Não é difícil fazer isso. Tem que querer. Então, assim, existem muitas formas que a economia criativa pode gerar renda para uma instituição, pode gerar a sustentabilidade para ela, a saúde financeira, pode não ganhar rios de dinheiro, mas pelo menos o básico ali ela vai conseguir se manter para partir dali, então ela não tirar do bolso, né? Porque a gente vê hoje muita gente do terceiro setor tirando do próprio bolso, já é pouco, o bolso já é raso, ainda tem que tirar e dói demais, né? Então muita gente acaba desistindo. Então a economia circular, essa é uma das coisas que eu quero trabalhar. Economia criativa, na economia criativa, nesse nosso encontro desse mês, né? Então vai valer muito a pena participar desse nosso momento. Aí eu vou brincar com você falando desse mês, não, corre dia 31 de março. Não, pois é, mas não vai sair. Calma, tá virando, já tá virando. Meia-noite e 1 já é dia 1º. Eu tô falando nesse mês porque eu tenho certeza que não sai hoje, só sai amanhã. Só sai amanhã, pronto, é amanhã é dia da verdade. mentira. Não, mas aqui a gente trabalha com transparência, viu, gente? Para você entender que você pode fazer um podcast. Nada de formalidade, a gente brinca, né, mas traz conteúdo. Doutora Rayane, mais uma vez, fala pra gente aí o que você vai trazer desse tema da economia criativa. Eu tenho até medo quando ele começa a falar, que meu Deus. Você vê, Maria, o que vem aí, né? Gente, muito interessante esse tema, economia criativa. Você só vai ficar de fora se você quiser. A oportunidade, ela sempre nos é dada. Agora, acolher e viver é opção sua. Depende de você. E a gente está aqui fazendo esse convite para vocês. É muito interessante a gente estar nesse bate-papo, porque as pessoas acham que a gente que somos inacessíveis, né? Ixi, não vou não, porque é termo muito técnico, eu não sei para onde vai isso. Não, e chega é legal lá esse a gente professor mostrar, lá, dá a palestra lá e nem fala comigo. Nem tem tempo para falar comigo. Lá vai ter tempo? Com toda certeza, com toda certeza. Já vou soltar um spoiler, porque na verdade isso aqui é só um spoilerzinho para vocês. Pra você. Então vai ter muita dinâmica, vai ser uma coisa muito gostosa, você vai conseguir expor pra gente os seus projetos, o que você faz. E não tem como a gente falar de cultura, de projetos, de instituição, sem falar de arte. Sim. Sem falar de arte, não tem como. De arte, de talento, porque a gente está falando de economia criativa. Que é riquíssimo. Né? Como o Hélito mesmo expôs, um pilar. E aí eu posso citar, eu participo de vários projetos, são vários, mas eu vou pegar um que é bem interessante e fica muito claro o exemplo, para vocês, que é a Feira da Uva, a Feira Nacional da Uva e do Vinho de Brasília. Fantástico isso aí, amiga. É um grande exemplo de economia criativa, né? Não, fantástico. Surreal. A geração de emprego quantas são pessoas, mais ou menos? Por cima, assim, que eu posso estar errada, que eu acho que é mais de 1.200 pessoas. Olha isso. Que são beneficiadas em trabalho, né? Justamente. E olha que a gente não está pegando nem os artistas que sobem no palco lá, claro, como cantores. Aí também envolve o comércio de fora, né? Não, e o comércio local. Exatamente. Comércio local. Porque se nós temos vários são mais de 50 galpões, milhões de reais que envolvem. Justamente, são mais. Então, assim, a gente está falando o quê? De 5 milhões? No caso, recurso público para acontecer. Justamente, para acontecer. Mas de geração de renda, a gente tem um valor bem alto também. Então, são vários galpões. A gente tem um galpão que é do artesanato. Eu vou lá toda vez. Trabalho manual. É verdade, eu vejo o Hélio Rosa lá direto. Minha esposa é artesã, né?
Leva os meninos Então, no assim, parquinho. Também. Quando Então, é que ela boa acontece? noite. Ela sempre É no no aniversário início de da cidade, né? agosto. Sempre no início, os Ela dois entra na primeiros finais de programação do semana aniversário da cidade. de agosto. Esse ano eu vou participar. Não, participa. Assim, gente, é um evento maravilhoso, é um evento gratuito. Você não paga. Muitas pessoas porque... Não paga. A gente só precisa levar um alimento não Esse perecível. ano o porque trem encheu tanto que teve que a Defesa Civil encerrar a entrada de pessoas. Foi mesmo? Estou falando para você. Moço, lotou. Não, teve um dia que foram ficou mais gente de fora do que de dentro. 30.000 pessoas nesse espaço. Aqui em Planaltina DF. Então, quando a gente fala de economia criativa, a gente fala de todo esse giro que acontece. Eu citei o exemplo de um galpão só, que é do artesanato. Mas para mostrar para vocês o trabalho manual. Ali a gente a tem... gastronomia também lá tem. Né? Não, tem o salão do artesão, tem o salão da gastronomia, tem o salão dos doces, tem a fazendinha. Tudo isso é economia criativa. Que vai animais, são animais ali pequenininhos, o pônei, que é o menino cavalinho. O pessoal ganha dinheiro. Os meus meninos, eu paguei eles, os meninos andaram naqueles pônei ali. Tá vendo? É o pôneizinho, gente. Que o coitado, eu não consigo nem Tirou explicar. foto. Ai, gente, aquela coisinha de infância, né? Eu queria, mas eu sou... As minhas pernas, Como é que eu vai? que vou levar o pônei. Você não vai subir no pônei mais. Ela que vai levar o pônei, não certeza. foi que vai levar ela, não. Eu que levo o pônei. Ai. Gente, mas é muito legal. Então, assim, você que tem talento, sabe, explore esse talento, explore economia criativa, sabe, faça acontecer. Ah, mas eu só faço uma bolsinha. A minha mãe, toda vez ela pergunta, cadê o projeto do Hélio? Aquele projeto da costura criativa. Vai ter em A minha Sobradinho mãe, agora. gente, ela participa de vários. Agora esse mês, né? E ela está participando de um... A minha mãe mora aqui em Planaltina DF também, ela sai daqui 5 horas da manhã para ir para Estrutural. É mesmo, amiga. Todo dia. Olha. Eu falei, mãe, é muita força de vontade. Ela falou assim, não, porque eu gosta. acho muito legal, que ela já está aposentada, eu acho muito legal, eu faço amizade, e agora você fazer bolsas. Sabe o que ela comprou agora? Uma máquina de costura. Olha Beleza, aí. hein? Ela já está fazendo, já deu para minha cunhada que é professora, já fez bolsinha, está fazendo A essas gente bolsas vai de fazer esse tiracolo projeto também. de economia criativa também. A gente Pra está mostrar, falando nesse tema, então, né? para mostrar como é contagiante a economia A criativa. gente vai fazer em Sobradinho, já tem um recurso, vou começar a fazer agora. O recurso de Planaltina, tem Planaltina, no segundo semestre, já está em processo de diligência. Maravilha. E vamos fazer no Gama. O Gama é específico, é o Costura Pet. Deve ser bem legal esse. Isso também vai... Estamos só esperando uma aprovação de créditos do governo, né? Porque o DF funciona diferente do governo federal. O governo federal, a emenda ela é impositiva, então ela vai acontecer a partir do momento que o parlamentar indica, ela acontece. Só depende de você apresentar o projeto, não tem impedimento técnico. No governo do Distrito Federal existe um processo, né? Além de aprovação de crédito, você tem um desbloqueio, você tem autorização e você tem o seguinte, se o governo não for com tua cara, aí já era, né? Aí toma o seu dinheiro, aí vai remanejar lá no final do ano. Então, assim, o Distrito Federal tem esse problema. A gente tem que transformar as emendas do Distrito Federal em positiva para parar com politicagem, né? Que a politicagem, ela atrapalha. Porque se você não me aprovou, não me apoiou, aí eu corto tua verba. E isso tem assim, todos os anos. O ano passado... Né, ou melhor, o ano retrasado, quando a gente fez o transferência do mercado da cultura pela Secretaria da Cultura, nós tivemos mais de 15 milhões de reais do terceiro setor devolvidos. Olha, Nossa, que absurdo. isso, cara. Absurdo isso. Um absurdo. Os parlamentares indicaram os recursos. Por que não executaram? Né? Então, assim, é triste isso. Por que eu estou aproveitando esse momento para manifestar essa indignação? Para não deixar acontecer, entendeu? Para não deixar acontecer. Nós, do terceiro setor, a gente tem que se fortalecer. Saber que nós fazemos parte do ecossistema vivo. Se unir, Aqui não tem que pensar de competição, achar que um é diferente do outro. Então, nós somos iguais, estamos no Eu mesmo acredito barco. que nós precisamos nos profissionalizar a ponto de sermos procurados pelos políticos. Sim. E não irmos atrás. Exatamente. Mas isso só vai acontecer quando nós nos fortalecermos. Você que nos assiste precisa entender isso. Mudança de mentalidade. Justamente, Seriedade, unir forças. transparência, ética, realização, entrega de resultados para a gente inverter isso. Esse projeto nosso, por exemplo, Transferência ao Mercado da Cultura, Vai dar aqui, mosquito.
Ele quer aparecer, Mosquito ele participa do podcast. Ele quer ir para o Transferência, o Mosquito. O Transferência, ele tem 3 pilares. Além das economias, a gente tem lá um grande evento de... Ele é um grande evento de network. Eu acho que é o chazinho, né? Então, assim, ela é um grande evento de network. Eu vou falar com o pessoal aqui que ele vai fazer um corte. Então, assim, ela é um evento de network, capacitação e oportunidades. Então, nesse momento de capacitação, você tem mentoria. No momento de network, nós vamos estar lá. Todos os palestrantes vão estar lá no coffee break, no almoço, no lanche da tarde. Nós e vamos no estar almoço disponíveis. de novo. É por isso que vai ter no almoço do outro dia. Então, assim, é por isso que nós vamos ter aqui, vamos criar um ambiente, um hub, para que você faça negócio. Lá você, às vezes, precisa de um fotógrafo, vai ter, precisa de um filmmaker, vai ter, precisa de uma agência completa, tem também. Né? Precisa de um palestrante para o seu projeto, tem. Precisa de um técnico para elaborar o seu projeto, tem. Precisa de alguém para monitorar nas plataformas, seja Transfere Igual ao Governo Federal ou Parcerias DF no Distrito Federal, tem também. Né? Tem alguém especialista para fazer a prestação de contas, às vezes você não sabe, tem. Então, lá nós temos tudo. Um contador tem, um advogado tem. Né? Lá tem tudo. Lá tem. Aí você fala, vai ter recurso financeiro? Aí depende do seu trabalho, porque aí você vai buscar a captação. Mas lá nós vamos ter pessoas que já executam projetos. Né? Pessoas que já vão estar com recursos recebidos e que estão executando os projetos que vão depender também de encontrar profissionais. Né? Agora o Mosquito veio para mim. Bom, pessoal, então vamos continuar o tema nosso, economia criativa. Dentro do que tu falou aí, e abordando aqui um aspecto da economia criativa, acho que é muito válido a gente falar. Porque assim, todo esse nosso momento de network, de capacitação, de oportunidade que o mercado da cultura vai proporcionar, está muito alinhado a um dos pilares aqui da nossa economia criativa, que é a gente transformar ajuda em autonomia. Então, esse é o momento de ajuda. Mas o nosso desejo é que as instituições se tornem autônomas. Sim. E essa ideia é a mesma que a instituição precisa praticar lá na ponta da linha. Não é só dar o alimento. É aquele velho ditado, né? Não vamos dar o peixe, vamos ensinar a pessoa a pescar. Porque se a gente não muda a nossa mentalidade para isso, nós vamos viver dependentes dessa ação e tornar a pessoa dependente dessa ação. Então, a ideia do terceiro setor, no aspecto da economia criativa, é criar a autonomia. Então, não é só dar uma cesta básica, mas é um curso profissionalizante. Algo que capacite a pessoa para que ela, dali em diante, siga a vida e se torne um parceiro do projeto. E não que fique um dependente eterno do projeto. Então, a gente precisa trazer o gestor para esse nosso ambiente do mercado. A gente quer ajudar, oferecer o network, oferecer as palestras, a capacitação para gerar autonomia. E lá na ponta da linha ele precisa fazer o mesmo com as pessoas que ele assiste. Então, ajudar para gerar autonomia. Porque isso é que vai dar um resultado mais duradouro, né, amigos? E não só isso, mas quantos resultados a gente pode ter de vidas transformadas, impactadas a partir disso aí. Então, vale muito a pena. A gente tem muitas histórias de pessoas que tiveram a vida transformada pelo terceiro setor. Olha, eu recebi aqui um curso, eu fiz ali. Você mesma tem umas histórias aí daquelas meninas do curso, do modelo, rainha, né? Rainha da né? uva, então, do pimentão, então, do assim, morango. Então, Espoabra. Como isso muda? Né? Como isso muda a perspectiva da pessoa, da família. O alcance é muito grande disso aí. Né? Então, a gente tem que ter essa mentalidade. Ajudar para criar autonomia e não para criar dependência. É bom que o Hélio já está dando spoiler da palestra. Você não pode faltar, não. Eu, na verdade, eu estou aproveitando esse momento, porque como minha palestra lá vai ser curta, então eu já estou descarregando. Uma hora e meia. Já estou descarregando aqui muita coisa. É 1h30, claro. Muita coisa. Não, se você quiser falar só 1 hora e me dar meia hora, eu fico com 2.
Ela quer Pode 2. ser? Ó, você tem 1h30, eu tenho 1h30. Se você não quiser falar 1h30, você fica com uma e me dá meia hora. Olha aí, Ela tá fica vendo? com 2. Negativo. Fala assim, eu não vou pra palestra Você tá dela, não, ela dizendo vai que falar uma- demais. Se ele tá dizendo que 1h30 é pouco pra É ele trazer pouco. tudo, como é que ele vai te dar A meio? gente resolve logo, bata logo em 1 hora, que aí já... E aí, minha amiga, e você continue com esse tema importante para nós da economia criativa. E daqui a pouquinho nós vamos fazer umas chamadas finais aí, Podemos. entendeu? Eu acho interessante citar aqui, eu vou pegando sempre o gancho do Wellington, porque nós somos parceiros. E dentro desse tema economia criativa, ele com a parte motivacional e eu mais com a parte técnica. E eu acho interessante mostrar para vocês realmente exemplos claros que já aconteceram e que realmente foi transformador. E está sendo porque a gente consegue ver a evolução dessa pessoa. Então, a gente consegue ver que a economia criativa, ela te leva a grandes lugares. Esse trabalho que o Wellington mencionou, eu faço em várias feiras de Brasília, que são concursos de rainhas, e eu digo aqui, com muita convicção, sem medo, até porque eu já fui Miss 2 vezes, que o concurso que eu faço em Brasília é totalmente diferente do que eu já vi no Brasil. Por quê? Não é um trabalho comum. Eu me preparo antes de fazer esse trabalho, não só em questão de oração também, mas em outros aspectos, até por causa da inteligência emocional e comportamento humano. Por quê? Dentro desses projetos, a gente está falando de projeto, a gente está falando de instituição, é toda essa galera por trás. E a gente está falando de emenda parlamentar. Vou pegar a Feira da Uva. Todas essas feiras recebem ajuda do governo, vem de emenda parlamentar. Então, para as pessoas entenderem que a gente está falando de economia criativa, mas que tem essa cadeia. Projeto, que tem uma instituição por trás, que tem o parlamentar por trás, que tem pessoa, Vários, que tem geração de... Vários, até para essa imensidão. Uma feira desse, né, que recebe esse recurso. Não é só de um, do né? Distrito Federal só não, tem governo federal também. Justamente. São vários parlamentares ajudando a comunidade. Eu falo assim, não é ajudando o projeto em si, é ajudando a comunidade, porque a gente tem a geração de emprego. E eu vou pegar um exemplo para vocês, eu vou deixar um pouquinho a Rayane de lado, né, porque eu citei já muito a Rayane, mas assim, as meninas não sobem na passarela antes de saber quem elas são de fato. Sabe por quê? Porque a premiação, ela tem dinheiro, a gente tem vários produtos e tal, que eu coloco todos os meus parceiros no meio, perfumaria, que é a Nolasco, dentista, doutor Humberto, vou colocando todo mundo junto. Para tirar essa coisa da cabeça de ir só pelo dinheiro. Sim. Porque se não eu ia ser mais uma no mercado. Eu falei, opa, se eu vivo o terceiro setor, eu não posso fazer só para fazer. Eu tenho que realmente transformar a vida das pessoas. Beleza, a gente está falando de cultura, de arte. E aí, esse trabalho que eu faço com elas é para que elas entendam que o concurso concurso Rainha da Uva, que acontece dentro da Feira da Uva, pode mudar a vida dela. De forma completa, né? De forma completa. Então, não assim, é só aquele concurso ali, se ganhar ou perder, não. Tem outras coisas. Tem que ter um sentido. Ela vai ganhar, ótimo. Ela já tem na cabeça dela o que ela vai fazer com aquele dinheiro. Muitas trocam de celular e tal, pagam algumas contas, dá para mãe. Mas tem que ter algo maior por trás. Então, eu vou pegar agora o exemplo da Yasmin França. É sua parente, não, né? Não, todo mundo fala, né? França. Não, isso França, é uma né, briga, Eu gente. pensei que era parente. Entendam. Meus parentes podem participar. Já falei pra minha Sim. cunhada, ela é lindíssima. O Hélio conhece minha cunhada. Lindíssima, não posso fazer propaganda porque ela é casada com meu irmão, né, gente? Então, não posso fazer propaganda dela. Mas ela é lindíssima. E eu falei, pode participar lá? Mas eu sou... Eu falei, não. Se tu entrar no meu concurso, você vai entender que não tem esse negócio de me conhecer. Porque aí eu mudo um pouquinho, sou mais rígida, gente. Mas o caso daí... Ser, né? Não, tem que ser. Uma coisa é me conhecer, outra coisa é ver a Rayane como profissional. E tem que ser assim, né? O profissional não que eu não seja ele tem que ter inacessível. essa parte, porque senão a pessoa leva aleatoriamente. E a Yasmin, ela entrou muito sem sentido. Por quê? Ela, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não quero fazer faculdade. Eu não quero fazer faculdade. E uma menina muito tímida, muito tímida. Então, assim, olha o trabalho que eu tive que fazer com ela e mostrar que realmente era possível ela estar em cima daquela passarela, que era possível ela transformar a vida dela. No fim das contas, ela não ganhou. Nossa, mas ela não ganhou. Que exemplo é esse? Calma. Mas ela usou as redes sociais
para transformar a vida dela. Ela tem muito mais seguidores do que eu. Ela tem mais de 20 mil. Eu acho que já deve ter aumentado no começo, eu olhei. Mais de 20 mil seguidores. E hoje várias lojas patrocinam ela. Manda coisa para ela patrocinar produtos da assim, Coreia. ganhou Até muito produtos mais, né? fora do Brasil. Então, assim, isso é interessante. E era tímida, né? E era tímida. Falar em rede Ainda social. continua Não, tímida, mas não, assim, mas se desenvolveu. Não, hoje não mais. Porque você olha a menina toda tímida, poucos seguidores. A menina se transformou, que eu falei assim, gente, que delícia é isso. Então você vê que é o terceiro setor. Realmente chegamos no ápice de transformar a vida da pessoa. E dá resultado, né? E deu resultado. Está dando resultado. E é gostoso quando você fala assim, eu estou fazendo meu trabalho. E é como você não fala que é bom viver do terceiro setor. Eu falo isso com certeza. Que, assim, Hélio, conta pra gente, você tá rico já. Mesmo que a gente eu trabalho muito, né? Então, assim, o terceiro setor, você tem que se dedicar muito. Não tenho dúvida. Você precisa ser polivalente. Sim. O que é isso? Você tem que estar em todas. O projeto, você tem as rubricas específicas, você tem as atribuições de cada um, mas você tem que estar pronto para cobrir qualquer lacuna dentro do terceiro setor. E tem que ter uma visão panorâmica da coisa. Se você não tiver visão panorâmica, se torna um pouco difícil. O terceiro setor, ele acaba sendo igual um mercado de trabalho comum. Você tem o empresário, você tem, né, o colaborador, você tem que ter os apoiadores, você tem os operacionais, você tem cada um no seu espaço. Né? É uma equipe que vai sendo constituída aí de vários membros, várias especialidades. Alguns mesmo só têm especialidades operacionais. Inclusive, é uma das coisas que a gente fala no Transferência Mercado da Cultura. Ele não é só para quem é especialista. Você pode ser desde um advogado especialista em direito do terceiro setor, até mesmo uma pessoa de serviços gerais. Porque o terceiro setor, ele abrange tudo. Nós não podemos só pensar assim, eu sou no terceiro setor, eu vou fazer só a função A. Não. E se um dia você precisar fazer a função B, função C, função D? Então, você está numa escola, num laboratório. Então, você tem que fazer a função A, se possível, função B, surgiu uma oportunidade, função C, função D. Foi assim que eu fiz. Quando eu comecei o terceiro setor na minha vida, eu comecei fazendo tudo. Mesmo que tinham as pessoas fazendo. Mas eu comecei fazendo tudo. E eu não perdi essa característica. Por isso que eu trabalho com execução. Uma que execução dá mais dinheiro, né? Do que consultoria. Mas eu acho assim, não só pelo dinheiro, mas eu estou ali pronto para ver o resultado, a entrega. E eu acabo sendo um pouco Caxias nisso, porque aí eu falo, eu preciso entregar. Eu cobro muito eu mesmo. Que isso, às vezes, eu perco o sono, eu fico incomodado com o resultado, eu cobro isso, cobro aquilo. Para, né? A mente não para. E aí a gente precisa ter algumas saídas, né? Tem que se desligar, tem que criar algumas alternativas de desligamento. E aí como é que eu faço? Meu escritório é em casa. Aí eu ponho lá no meu quadro, lá na parede, tudo tem que fazer. E quando eu entro lá, vai ver um filme. Na cabeça, tudo que você tem que fazer. Aí, às vezes, eu apago, tiro a foto, né? Porque tudo que eu escrevo, eu tiro a foto e apago. Porque depois, se eu quiser recapitular, aí tá branco, eu começo a descarregar da mente no quadro. Né? Tudo que está na sua mente, você descarrega. Legal. Você descarrega. Pronto, descarregou, se sente muito bem. Então, como vocês me perguntaram, como é que faz para viver do terceiro setor? Hoje, eu como jornalista, eu vivia da comunicação. Então, eu tinha alguns contratos no governo e eu vivia da comunicação. Mas o ruim no Brasil, que a mídia ela passa a ser parte do sistema e vive do sistema. Ela deveria viver da comunicação, mas ela vive do sistema. Os partidos infelizmente tentam sugar ela para dentro você dela, tem, né? exato, você tem hoje no sistema no Brasil, porque quem manda no Brasil são os banqueiros, né? Mas você fala, é política, é isso, aquilo, não. Você tem uma estrutura de banqueiros, que os banqueiros bancam o agronegócio, os banqueiros bancam o Congresso, e a partir daí os banqueiros têm os seus representantes no Supremo. E aí a democracia dada para o povo, eleger os seus, tudo é carta marcada.
De 1 milhão, tira um, que é do povo. Isso é o sistema. Eu estou nisso há muitos anos e eu entendo. Às vezes a pessoa fala, por que você não se candidata? Porque eu conheço o sistema. Não vou perder meu tempo. Vote Porque Hélio se eu Rossi. chegasse lá, eu ia querer mudar. Eu não sei que não vai mudar. O sistema está pronto. Ele foi feito para perpetuar. Por mais que... Aí vocês percebem no sistema, você vê. Avô, ou melhor, bisavô, avô, neto, filho. Vai aquela sequência de políticos. Quando não é parente, é alguém que é ligado à rede daquele pessoal. É muito difícil você entrar nesse meio. De 1 milhão, você tira um. Um político, para você ser comunitário, é muito raro. Porque você tem a tal da nominata, você tem a tal da quociente eleitoral, tudo montado para eleger só os deles. Tá? Então, assim, não era esse o assunto, mas a gente acaba entrando, porque isso faz parte né, do sistema. Aí eu, como jornalista, entendo isso, e eu sou o jornalista que eu gosto de falar o que eu quero. Eu não estou preocupado se o governo está me pagando, ele vai receber crítica. E aí, às vezes, eu faço a crítica, o governo está me pagando, aí ele quer, não, vamos cortar a sua verba. Aí eles não cortam o total, né? Eles vão diminuindo a verba da gente para ver se a gente cala a boca. E eu não calo a boca. Então, o que me deu independência na comunicação... Você sabe, né? Não, os comentários do Hélio Rossi. O que me deu independência na comunicação foi o terceiro setor. Isso, né? Foi o terceiro setor. Foi o terceiro setor. Porque hoje, pelo terceiro setor, eu contrato todos os meus jornalistas. Você sabia? Eu contrato todo mundo. E aí eu não preciso mais que o governo contrate aquele meu jornalista, pagando às vezes 3, 4, 5 mil reais, para calar a boca dele. E aí todo o pessoal que está comigo tem liberdade de expressão, tem liberdade de falar o que quer. Então, o terceiro setor me trouxe independência como jornalista. E eu estou transmitindo essa independência para vários outros jornalistas que trabalham comigo. Tinham jornalistas meus que eram funcionários da Câmara, do Senado, largaram, não querem nem saber mais. Porque aí você recebe o salário, 10, 15 mil reais como jornalista, mas tem que calar a boca. Então, você recebe um cala-boca. E nós, jornalistas, a gente viaja muito. Quando chega de madrugada, você acorda, meu amigo, você quer mudar o mundo. Aí vem papai, você quer escrever de tudo. Aí você fala assim, eu vou dormir. Entendeu? Quando você volta a cabeça, você fala... Você quer mudar o mundo, aí você quer escrever. Deixa eu pegar aqui o celular. E aí eu fiz essa conexão da comunicação com o terceiro setor na minha vida. Hoje eu vivo do terceiro setor. Então, foi essa pergunta que vocês me fizeram, eu dei toda essa volta para mostrar que qualquer um pode ter a independência do terceiro setor. Né? Qualquer um pode transformar o terceiro setor como um meio de vida. Você pode começar pequeno. Quantas pessoas começam pequeno? Ganha R$1.000 por mês, depois 2.000, depois 3.000. Você vai crescendo. Ele é um processo gradativo de crescimento. Você não chega logo, vou ganhar 20 mil por mês. Não, não é assim também não. Né? Tudo é um processo de crescimento. E assim a gente faz. Nós construímos alguns ecossistemas em Brasília, que é onde eu tenho 3 redes de network. Eu tenho a rede do transfer, né, que tem 2 instituições. Eu tenho a rede de uma empresa que agora ela vai mudar, né, eu não vou citar aqui o nome dela agora há pouco, mas vai mudar de nome, e outros profissionais que saíram dela vão ser parceiros, vão continuar com a rede com eles. E eu tenho a rede Hélio Rosa. O que é a rede Hélio Rosa? Que são as hostes que me procuram para executar. Eu preciso de alguém para executar. E esse alguém é você. Quanto é que você me cobra? X. Às vezes, na minha execução, eu consigo colocar um parceiro meu, 1, 2, 3. Às vezes, eu não consigo colocar nenhum, porque o projeto vem pronto, né? E aí a gente vai trabalhando. Mas eu cheguei nesse ponto de independência, de credibilidade, de transparência. E assim, hoje eu posso dizer, eu executo o projeto que eu quero. Aquele que me incomoda, eu tiro. Eu não sou obrigado a fazer algo que não está de acordo com o que eu gosto. Mas isso, para a gente chegar até lá, é demorado, não é fácil. Né? Então, assim, tudo é um processo. Não adianta, porque eu entrei no terceiro setor hoje, eu quero já estar como o Hélio Rosa. Não. Pode ser, quem sabe você consiga, né? Tem gente que cresce rápido. Né? A gente aqui em Brasília tem um exemplo que eu falo sempre do Tito como um profissional.
O Tito Santana, quando ele começou, não tinha recurso nenhum. Todos os recursos fui eu que consegui. Então, assim, aí eu digo que se ele disser que é mentira, eu tenho provas disso. Então, assim, ele cresceu e cresceu em nível de Brasil. Então, foi ótimo, um profissional excelente. O Tito, hoje, ele vive mais como empresa, eu gosto de dar exemplo disso. E como empresa, ele passa a ter o Brasil inteiro como novo. Aí, é claro, multiplica os ganhos, né? Aí o cara ganha muito mais. Eu, no meu caso, eu não quero sair de Brasília. Eu recebo convite para São Paulo, para Rio, para viajar para o exterior, ou seja, para outros Wellington, estados. vamos montar o nosso, porque o Wellington não quer levar a gente para os outros Não, estados. não é que eu não queira levar, né? Assim, as pessoas querem eu, né? Tá, fala, eu quero você. Eu poderia indicar. Se tiver oportunidade, eu indico, não tenho dúvida. Mas eu digo assim, eu poderia aproveitar tudo aquilo que eu tenho de conhecimento, já fazer a transferência rápida. Sim. Mas ela é um processo. Sim. A gente faz a transferência de conhecimento, aí vem a transformação, ela depende da pessoa, né? Você não falou agora há pouco no início. Sim. Depende da pessoa. Ela vai ter que absorver, dedicar, se comprometer, né? Ver se realmente é aquilo que ela quer Se faz sentido, e se faz sentido. E ela vai ter que se lapidar, porque existem relacionamentos dela com ela mesma, dela com o próximo, porque relacionamento com pessoas não é fácil, e aí você tem que ter paciência, mansidão, domínio próprio, tudo que Deus ensina na Bíblia. Sabedoria. Você tem que ter, dá vontade às vezes de você virar para o cabo e mandar ele catar coquinha, ou a mulher, ou o homem, sei lá quem. Mas você não pode, porque nós vivemos um processo de crescimento. O terceiro setor é isso, crescimento mútuo. Ninguém aqui é dono da verdade, ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos crescendo de forma mútua, é um completando o outro. Esse é o ecossistema do terceiro setor. E se a pessoa conseguir entender isso, ela vai longe. Se ela tiver uma visão de mercador, apenas aquela visão de balcão comercial, não tiver uma visão de águia, olhar para frente, ver como empreendedora, transformadora, ela fica para trás. Ela não consegue ficar no terceiro setor. O terceiro setor é parceria, gratidão, reconhecimento. Se não tiver, não trabalho. Fica. Trabalho não tem como você ganhar dinheiro sem trabalhar, né? Vamos dizer assim. Meu amigo, amigos, vocês que nos assistem, quanto vale esses minutos aqui dessa mentoria? Quanto é que vale isso, né? O Hélio compartilhando aí décadas de experiência no terceiro setor e mostrando pra gente, então, isso é a transferência do mercado da cultura. Você está vendo aqui que a gente só pergunta e ele, a vontade dele partilhar, dele instruir, é tão grande que ele se doa rapidamente, né, nisso aqui. A gente quer isso, bacana, né, eu quero isso, né? Eu falo assim, às vezes eu analiso o perfil de cada colaborador meu. Aí eu fico assim, eu preciso conversar com fulano sobre isso. Tá vendo? Eu preciso conversar com o Beltrano sobre Fundamental. isso. Não, é porque a gente precisa montar uma equipe, né? Você precisa de lapidar, né? Não que eu seja o dono da verdade, como eu falei, mas a gente precisa, para se encaixar, falar, olha, eu acho que a gente precisa melhorar nisso, acho que precisa melhorar aquilo. É para que a gente consiga alcançar. Sim. E outra, eu falei assim, né, essa equipe minha do Novo Network, eu só vou participar de um edital na hora que eu sentir que eles estão prontos. Por quê? Para chegar uma hora, um edital é algo que você está ali, tem um tempo para você ter que executar e você tem que executar. Sim. Se eu não tiver uma equipe pronta para aquilo, aí eu estou ferrado. Que não dê dor de cabeça, aí né? eu estou ferrado. Senão... Não, dor de cabeça vai ter, mas diga assim, se não estiver pronta, tem que diminuir as dores de cabeça. Agora, as emendas não, as emendas são pouco tempo. Você convive 3, 4 meses, 5 meses, ali é pouco tempo. Agora, edital mais tempo, então você precisa ter uma equipe pronta. E eu confesso a vocês, assim, ainda não tenho. Eu estou trabalhando para que a gente consiga pelo menos umas 10 pessoas bem afiadas mesmo, bem comprometidas, bem dedicadas. E aí, com certeza, a gente não perde edital, porque a gente conhece, né? O caminho, não tem. Entendeu? Bacana. Tem que estar bem. Então, assim, não chegar ao fim agora, né? Sim. Acredito que a gente deve ter viajado um pouco no tempo aí. Eu acho que não. Agora já sim. O quê? Já deve ter passado do tempo. Passou aí de 1 hora aí? Já passou, passou né? não. Já, passou não. Você quer cobrar do rapaz? Não.
Vai lá, É vai o lá. tempo dele. Não, mas Então, não passou de 1 hora, está chegando lá, né? Tá chegando, tá chegando. Então nós vamos terminar com as chamadas. Tá certo. Porque o Perfeito. Thiago falou assim, olha, Perfect. aproveita que está todo mundo aí. Já Eu quero estou ir. com aquela câmera, o Hélio escolhe a dele, a Rayane. Eu vou para essa dali. Eu vou fazer a primeira, que essa vai virar corte, né? Que eles Claro. vão usar para Fique à vontade. as campanhas. Olá, pessoal. Não perca a oportunidade de participar do Transferência Mercado da Cultura. Esse será em Planaltina, dias 22, 23 e 24 de abril. Eu digo para você que lá é a oportunidade de você fazer o melhor network da sua vida, ainda ter capacitação e ter oportunidades para se desenvolver nesse grande negócio que conecta o segundo e o terceiro setor. Então, eu conto com você. Faça sua inscrição no site transferenciacultura.com.br. É isso aí, pessoal. Agora é com vocês. Vamos lá. Transferência Cultura, é? O site é transferência. É porque é tanto nome, né? Pois é, às vezes a gente mistura. transfer. Exato. Plataforma Transfer. É porque o site é transferenciacultura.com.br. A plataforma Transfer é onde vai absorver isso, mas depois que passar pelo YouTube, né? Tal. A gente já sabe, né? Já gravou várias vezes esse site aí. Vai lá, Rayane, manda abraço. Decorando aqui os nomes. Transferência. Vai indo aí, qualquer coisa a gente repete. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, um bate-papo muito interessante. E, na verdade, é o spoiler do que está vindo por aí. Então, fica um convite para vocês, dia 22, 23 e 24 de abril. Já coloque na sua agenda, porque você tem um grande compromisso com a gente. Vamos juntos transformar a nossa vida, transformar pessoas. E já deixo aqui o meu spoiler sobre a minha palestra Economia Criativa. A arte de se comunicar com a autoridade na economia criativa. Então, sim, é possível. Não vai ser fácil, mas é possível viver do terceiro setor. Diga lá, seu Hélio. Rapaz, pessoal, eu não sei mais nem o que falar. Muito bem, meus amigos. Olha, para nós executar, realizar essa segunda edição desse projeto é um divisor de águas. Por quê? Porque a cada encontro desse a gente tem não apenas aprendido com vocês, mas também tendo a oportunidade de ajudar você na sua jornada. Por isso, eu faço aqui um convite para você entrar na nossa plataforma. Fala qual é ele para mim de novo. Ele não decorou isso? Transferência. Na verdade, é o site, a inscrição é no site. É transferenciacultura.com.br. Então, grava de novo. Então, vamos lá, ó. Mas não precisa cortar não, pessoal. Isso aqui é assim mesmo. É assim A gente mesmo. faz ao vivo mesmo. Pessoal, essa nossa segunda edição desse nosso projeto divisor de águas aqui do Transferência Cultura, vale muito a pena você participar. Por isso, eu convido você agora a entrar no nosso site, transferenciacultura.com.br. Aê! Faça a sua inscrição, porque você vai ter o privilégio, a oportunidade de estar com os feras do terceiro setor aqui do Distrito Federal. Cada palestra que vai ser assim, a sua cabeça só não vai explodir porque a gente vai cuidar disso lá. Boa. Mas eu tenho certeza que você não apenas vai ter insights e instruções poderosas, como também o seu network vai ser ampliado. Então, vem com a gente, dia 22, 23 e 24 de abril, aqui na cidade de Planaltina. Aguardo vocês lá, hein? Um abraço. Lembrando vocês que nós vamos ter apenas 50 selecionados, porque num espaço de 2 dias e meio a gente preparou todo esse espaço para você. Então lá nós vamos ter lanche, café da manhã, melhor dizendo, almoço, lanche da tarde. Muito network, muito network. muito conhecimento. E se Almoço quiser levar de sua novo. barraca, já tem um Pra grande dormir estacionamento lá. E lá. você pode ficar conosco esses 2 dias e meio. Tá? Sem sair de lá, nós queremos um ambiente para você ficar conosco esses 2 dias e meio, a gente diz os 3 dias, dia 22, 23 e 24, em Planaltina. Então, chegamos ao fim. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Wellington, professor agradece. Wellington. Obrigado, Rayane França, nossa atriz comunicadora, que está sempre conosco também. E dizer a todos que logo nós teremos a terceira edição. Já está em processo de diligência, também pelo Ministério da Cultura, vai ser na Ceilândia, tá? Já estamos vendo o local, hoje inclusive a Luísa está vendo o local lá para nós, e aí a gente vai fazer a terceira edição na Ceilândia. Fizemos a primeira no Gama, a segunda Vai em ser no segundo Planaltina, semestre? e a terceira, acredito que seja
acho que vai ser mais rápido esse ano, né? Porque como nós estamos no ano eleitoral... Ceilândia está chegando aí, hein? Transferência ao mercado da cultura. Em Ceilândia. Então, gente, mais uma vez, obrigado. Nos acompanhe, curte, comente, compartilhe e vamos espalhar esse trabalho de grande transformação. Ele vai transferir conhecimento, fazer transformação e, com isso, gerar a transição de mercado. Mais uma vez, agradecemos. Um abraço.